para satisfazer ali o seu interior, né? E principalmente para preencher a falta de Deus. O evangelista trouxe aí agora. Então é a falta do Senhor que nos faz buscar a tudo que tem nesse mundo. E tanto posso me embriagar, encher a cara de bebida, né, de vinho, de cerveja ou tudo mais, mas como eu posso beber apenas um cálice. E por que eu busco a beber aquilo? Se eu estou buscando prazer fora do Senhor, eu já estou em pecado, porque o que não é de fé é pecado. Aleluia. E o Senhor traz até ali o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, trazendo ali em 1 Coríntios 6, daquele que se deita com a meretriz, né? Ou não sabeis o que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Aí trazendo para um lado espiritual, a meretriz sabemos que é aquele que tem a relação por algum troca de algo, né? Geralmente por dinheiro. Aí vem a questão da prostituição, que é o entregar-se à devassidão, que é o se corromper, é o se degradar, desonrar o seu próprio corpo, é você gerar uma mácula, uma sujeira. E ajuntar é você estar junto, colocando-se, como a palavra até do ajuntar no dicionário fala-se, colocando-se perto, unindo-se. Então você está dando vazão à sua carne, aos seus desejos, aos seus deleites, já criando um corrompimento diante do Senhor, uma mácula, uma mancha, que eu não estarei mais limpo, como trouxe o evangelista Tiago, eu já estarei sujo. E por pequeno que seja o fermento, por isso que muitos não conseguem compreender essa palavra do você se limpar cada vez mais. E cada dia que o Senhor Jesus inicia essa purificação, essa limpeza profunda, essa lavagem da renovação, da regeneração, feita através da mão do Espírito Santo, aqueles que começam a viver e principiar isso, não têm mais prazer nessas coisas do mundo e nem buscam mais. Aí, quando traz a luz do que o Senhor tem realizado em nossas vidas, nos chamam de extremistas, de radicais e de tudo o que o mundo, assim que não consegue perceber essa luz, compreender dessa luz, rejeita ao Senhor. Não é a gente, mas rejeita o próprio Deus. Mas eu não sou tão radical assim. Eu acredito que Deus, você busca a Ele, mas se você der primeiro lugar a Ele, qual é o primeiro lugar? Eu frequento um culto aos domingos. Eu não estou mais ali vendo o jogo, mas eu vou dar lugar a Deus, eu vou ao culto. Participei do culto, mas depois que eu fui ao culto, eu dei o primeiro lugar a Deus, eu vou lá e vejo a reprise do jogo, não tem problema. Eu vou lá e fico vendo o meu político de estimação, vejo o meu programa na televisão, ou meu podcast, ou qualquer outra coisa que esse mundo tem e que muitas vezes eu e você estamos praticando, irmão. Aleluia. Porque muitas vezes conseguimos olhar para o erro do outro, mas não olhamos para o nosso erro. Não estamos lá vendo um jogo de futebol, mas estamos vendo coisas do mundo que não agradam também o Espírito de Deus e nos cria uma separação do Senhor. Estamos nos deitando com eles em nossos corações. Aleluia. Estamos formando um corpo em nossos corações e nos separando da verdade, da pureza, da limpeza do Senhor. Aleluia. E a irmã Juliane trouxe aqui, na passagem de João 2:6, trazendo, estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificação dos judeus. E o Senhor Jesus pega a água que era para a purificação dos judeus e a suja, entre aspas, transformando-a em vinho. Mas como já trouxe o evangelista, já
trazendo alusão deste novo nascimento, onde as águas do Senhor têm que se unir ao Espírito de Deus para que Ele venha nos transformar verdadeiramente, para que esse novo nascimento se realize completamente em nossas vidas e tenhamos esta comunhão com o Senhor, com o Espírito de Deus, com a sua verdade, com a sua palavra. Aleluia, Deus. Então esse vinho torna-se da alegria, mas é muito além da alegria. É o estar com o próprio Senhor, que és a água, que és o vinho, que és o Espírito. Provém dele, tudo provém dele. E se eu troco, por mais que seja um gole, por mais que seja uma dose, o Senhor, por qualquer coisa do mundo, o Senhor não me satisfaz completamente, verdadeiramente. Eu estou buscando ainda a paz momentânea e não a paz que excede todo o entendimento. É essa transformação que o Senhor quer fazer conosco e nos dá de beber e de nos deleitar deste vinho, do poder do Senhor, que através dele temos o poder de buscá-lo, de estar com ele e de compreender as suas palavras e de estar completos com o regozijo, com o seu gozo maior, com a sua alegria, com a sua paz, com o seu amor, com o seu Espírito em nossas vidas. E o poder de Cristo é o amansar de Deus em nossas vidas. É o Senhor governar, comandar, reinar. E quando o rei fala, o súdito se abaixa. Quando o rei manda, o súdito obedece. Sem questionar. Quando o rei manda, todos se prostram. E é o que o Senhor quer operar nas nossas vidas. Então o Senhor mandou encher as talhas e encheram-nos até em cima. Ele quer nos completar, nos encher até em cima do seu Espírito, da sua água e do seu Espírito. Foi o que me veio. Amém? Amém. Glória a Deus. Tremendamente acrescentado, irmão. Louvado seja Deus por isso. Irmão Tiago, inclusive, agregou aqui agora. Tiago, né? Também, se eu não me engano, no livro. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não tem como, né, irmãos? Louvado seja Deus. Enquanto o pastor Tadeu ele explanava, para agregar aqui da parte do Senhor, esse próprio versículo, aquela passagem, os discípulos estavam comendo sem lavarem as mãos. E os fariseus vieram em cima. Como é que pode eles estarem comendo aí e nem lavam as mãos? E o Senhor disse, né, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Né, mostrando ali a preocupação do próprio fariseu nas coisas externas. Romanos 2, 28 e 29 vai dizer que a circuncisão, ou seja, o ato cirúrgico que o evangelho faz no homem, não é exteriormente, mas é no interior. Como havia tudo, a prefiguração nós vemos aí o tempo inteiro, irmãos. Né? A prefiguração do cordeiro, do tabernáculo que somos nós, né? Do sangue e etc. A prefiguração da circuncisão não é mais na carne, no prepúcio da carne, como foi a partir de Abraão ali no Antigo Testamento, mas é nos nossos corações. Aí você repare que é um ciclo, porque quando fala o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai dele. E quando o homem se apoia nessa palavra para dizer, por exemplo, que não é o ver um pouquinho o jogo de futebol, não é dar um gole no vinho, porque não é o que entra, mas o vinho ele entrou, por quê? Porque o coração primeiro
estava desejoso de tomar esse vinho. Então, o por fora do vinho que veio entrar na boca do homem aconteceu pela origem, ele surgiu, essa ação, no desejo do coração. Então, o que entra acaba entrando também por conta da permissão que você deu de entrar, e essa permissão você deu porque você se rendeu ao desejo do coração. E o que vamos botar para dentro? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? E aí o Senhor me levava aqui em Filipenses, no capítulo 3, o Senhor trouxe inclusive pregações sobre essa passagem não muito tempo atrás, aonde Paulo vai dizer ali a partir do versículo 4, olha o vinho de Paulo nesse momento. Qual era o vinho que embriagava a Paulo? Ainda que, vou ler no versículo 3 anterior, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, olha o currículo que ele está deixando aqui, Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, doutor, da lei, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, isso aqui era a alegria de Paulo. Como muitos, hoje nós vemos que o homem ele se apoia no seu currículo, porque eu tenho tantas faculdades, mas porque eu já fiz isso, mas porque eu tenho tanto de experiência ou de obras realizadas nessa terra, porque eu doei tanto de dinheiro, porque eu levantei tantas igrejas, porque eu ganhei tanto para Jesus. E aí o que ele vai dizer? Essa é a alegria verdadeira, que joga todo o resto como nada, por esterco. Mas o que para mim era ganho, e foi o que o Senhor estava trazendo através do pastor Tadeu, essa circuncisão, esse transformar de água em vinho, do velho homem para o novo homem, faz com que, claro que é uma coisa gradativa, é um desenvolvimento, é um crescer de glória em glória, é uma luz da aurora, como vai dizer em Provérbios, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito, até estarmos totalmente iluminados pela luz de Cristo. E praticarmos as obras do dia e não mais das trevas, como a varoa trouxe. Então, esse coração iluminado pelo conhecimento da verdade de Cristo, ele não deseja mais o vinho do mundo, não entra mais em discussão. Mas não posso tomar um vinho? Mas um golinho de não sei o quê? E aí Paulo vai dizer no versículo 8, e na verdade tenho por perda, no versículo 7, mas o que para mim era ganho, versículo 7 de Filipenses 3, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, não são algumas, todas. E tem por perda por quê? Ele vai completar dizendo, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri, olha aí, ele sofreu o quê? A perda de todas as coisas e as considero como esterco. Ele tem como nada. Isso nem entra em discussão. Tá? Entre essa situação, o Cristo é Cristo 100% das vezes. Não há o que discutir. E aí ele ainda complementa. Considero como esterco, por quê? Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a virtude, o poder em movimento, o poder transformador, que transforma do velho para o novo homem, do reino das trevas para o reino da luz, que transforma do desejo do vinho do mundo para o desejo do vinho da alegria de estar com o verdadeiro Deus, da alegria que é gerada por estar em conformidade com a sua palavra, olhando para as coisas que são eternas, sabendo que há uma morada eterna preparada, sabendo que esse corpo é de aflição, se corrompe, mas teremos corpos glorificados, sabemos que não acabará aqui nessa terra, teremos um reino eterno com Cristo, uma alegria indizível, que o Senhor vai fazer o salmista no Salmo 63 dizer, cheio dessa alegria, cheio desse vinho, embriagado pelo vinho do Espírito.
no qual há justiça e vida verdadeira, não pelo vinho do mundo, a qual há contenda, enganos e carnal compreensões. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, não do vinho do mundo, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade ou o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Por isso o homem entrega a sua própria vida, porque o amor de Deus é melhor e é maior do que a própria vida. Louvado seja Deus. Pode falar, irmão Laelcio. É tremendo essa percepção, esses desejos ao qual tem dentro de cada um de nós, e essa alegria que depois que encontrada a Cristo, o apóstolo Paulo expressa aí. Mas a questão do vinho em si, como você falou lá, logo no comecinho, quando você começou a explanar, vai falar que não é o vinho em si, a questão está aí, né? Foi aquele que eu tinha trago lá. O vinho em si, é ele que é o que nos faz corromper, ou depois que eu experimento ele, depois da tacinha, porque eu quero matar essa alegria que é em mim? Jesus não vai dizer que se eu olhar uma mulher e cobiçar já cometeu adultério? O problema está na cobiça. Ela inicia, ela principia, vamos usar a mesma palavra que está até aí no Jesus principiou o milagre, né? Ela principia no coração, ela principia na cobiça. Por isso devemos buscar não só o que o próprio fariseu falava lá, mas eles não lavam a mão, quer dizer, devemos também lavar as mãos, mas a própria lavar a mão já vem do lavar do próprio coração. Precisamos lavar internamente, de dentro para fora, vivendo essa restauração do evangelho, para que possamos chegar num ponto, e é um desencadear, né? Desculpa atropelar assim o irmão, mas o irmão estava reforçando a pergunta já feita, né? E realmente quando às vezes vai estendendo e tudo, tem parte que a gente esquece assim, e essa troca ela vai recordando. E é realmente algo que é um processo no qual estamos agora vivendo. Como o pastor Tadeu, o próprio irmão Laelcio traz muito aí, cremos que ainda não vivemos esse novo nascimento. Nos empegamos ainda em tantos embaraços, dando vazões a tantas coisas, que hoje sabemos que não precisamos nem sair de casa para estar dando vazão às coisas do mundo, que vem através de um celular, de uma TV, de um YouTube. Então ainda estamos no meio desse processo, dessa lapidação do diamante, entendeu? Dessa purificação, dessa restauração dos nossos corações, para que possamos chegar ao ponto de verdadeiramente sentir esse amor de Davi, verdadeiramente sentir esse ter por perda todas as coisas de Paulo. Sim ou não, irmão? Não, amém. Eu creio que sim, mas vamos lá. Segundo isso que o irmão está trazendo, então não faz diferença se o vinho é alcoólico, certo? Porque o vinho não pode ser alcoólico, por exemplo, o suco de uva. Se eu me deleitar nele, eu sentir prazer e jogar a minha alegria nisso, né, e aquilo matar o meu desejo, e não for Cristo a minha alegria, automaticamente esse algo, mesmo não sendo alcoólico, ele se torna danoso para mim, nocivo para mim. Varão, a questão eu creio que é mais simples, Varão, para a gente não embolar o nosso entendimento. Porque é claro que não tem problema, não é errado essa questão, que não importa se é vinho alcoólico ou não. No caso do vinho alcoólico, a gente está colocando que o alcoólico ele está fermentado, ele está corrompido, né? Como qualquer outro tipo de bebida alcoólica, não vai se botar para dentro. Mas você... Vou completar o raciocínio. A gente até estava conversando sobre isso no outro dia, e o Senhor trazendo em questão dos ídolos do coração. É claro que o homem pode colocar
como ídolo do coração uma própria bebida, estudar a bebida, a origem da bebida, só fala da bebida, aquilo que é fonte de prazer dele, torna-se um ídolo. Ele idolatra a esposa, ele idolatra a família, os ídolos são incontáveis que um coração pode brotar. Só que, claro que você não vai ter um homem de Deus caminhando na presença de Deus, você não está colocando como um ídolo do teu coração o apreciar uma uva, uma bebida aqui que você compra ali no mercado, um suco de uva e toma um suco de uva tranquilamente. Inclusive o próprio Deus ele poderia ter feito um alimento só, né? Ali no paraíso, para nos alimentar do que o corpo precisa, e um alimento ter todos os nutrientes, todas as vitaminas, né? Só que Deus aprova Deus fazer toda essa variedade de texturas, né, e de sabores, para que o homem possa desfrutar disso tudo, né? O que não tem nada a ver ao ser um ídolo do teu coração, e que sim, o homem pode fazer de tudo, né? Cada vez que a gente vai analisar isso, a gente encontra um exemplo que nos surpreende, que o homem ele faz ídolo de tudo, né? Tudo aquilo que torna-se a fonte do teu prazer, ou a fonte da tua segurança, ou aonde você edifica a tua essência. Eu sou isso, ou eu sou aquilo, porque isso. Algo que tiver na tua vida que, se ameaçado, vai te desestabilizar, vai te trazer preocupação enorme, aquilo ali é um ídolo. Consegui trazer essa explanação melhor, irmão Léo? Não, eu compreendi e eu compreendo acerca dessa situação. A questão vamos entrar por essa questão do ídolo, por exemplo. Todos nós temos ídolos no nosso coração e sabemos que a palavra nos revela isso. Só que a mesma palavra vai dizer que aqueles que sacrificam ao demônio, quem são os demônios? Quem são os ídolos? Eles não são. Quem são esses ídolos? Não são nada, certo? Certo ou não? Os ídolos são alguma coisa? Os ídolos são ídolos, né? Para quem coloca o coração neles, são condenação. Isso, quem obtém por ídolo aquilo lá é que traz a condenação sobre si. Então o ídolo em si não é algo condenável. Ou seja, vamos fazer alusão ao vinho. O vinho em si, ele é o pecado? Ou algo que tem dentro do homem, que ele cobiça o vinho e ele tem os seus desejos, o prazer, ele tem a sua doçura, vamos pôr isso nessa palavra. O vinho alcoólico provém do maligno, né, varão? E o tomar o vinho vem do coração do homem desejando as coisas malignas. A carne se inclina para a carne e o espírito se inclina para o espírito. Então, o vinho alcoólico vem do maligno. Como não? O maligno jaz no mundo, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vinho é do mundo? A pergunta que o irmão Daniel sempre traz, né? Essa pergunta simples. O vinho é do mundo? O futebol é do mundo? A música do mundo é do mundo? Não é verdade? Sim, agora vamos lá. Se o irmão puder, desculpe interromper, se o irmão puder dar uma resumida nessa questão, que eu acredito que pelo menos a priori ela está respondida, está esclarecida para a gente. Não digo respondida por mim, não. Respondida à luz da palavra. Demos uma boa percorrida nisso. E digo porque realmente já está num horário mais avançado, creio que é o momento da gente encerrar. E são questões, né, Laelso, que elas se desdobram, né? Realmente a gente vai numa direção aqui de dar sequência no estudo. Hoje vemos que ficamos realmente nessa parte aí desse ocorrido aí da transformação de água e vinho e tal, que se desdobrou já vários entendimentos, né? Do cordeiro, do cordeiro não, perdão, do cordeiro ainda veio antes, né? Mas, enfim, esses vários que foram explanados agora em relação da transformação do vinho, e um deles é essa dúvida que o irmão levanta, mas eu creio que ela está bem esclarecida, varão. Sim ou não? Ou se o irmão quiser trazer mais uma pergunta, a gente pode deixar essa pergunta para o próximo dia aí e já fica com ela no final. Está esclarecido a questão do pecado e do vinho, ou que o vinho é do maligno, porque para mim eu não consigo diferenciar, por exemplo, algo que eu levanto como ídolo, como, por exemplo, eu amar muito a minha esposa além do nosso Deus, e outro amar mais a bebida, por exemplo,
do que a Deus, por exemplo. Entendeu? Sendo que os dois vai ser danosos para mim. Sim, e aí, mas qual é a questão em cima disso? Eu emprego algo mais forte, deixa eu terminar. Pode falar. Eu emprego algo sendo o vinho, como traz mais desgraça, né, para este homem, até pelo, vamos se dizer assim, pela experiência que a gente tem, né, porque o vinho ali, ele transtorna a mente do homem e faz com que ele faz coisas, né, mas ao mesmo tempo, se eu amar, se eu levantar ídolos no meu coração e que isso me separa de Deus, qual é a diferença desse ídolo para o ídolo da bebida? Não tem diferença, pô. Você mesmo respondeu. Pronto, então é essa a questão. Sim, e está respondida, não foi essa a conclusão? São diversos ídolos que o homem pode fazer, inclusive da própria bebida. E a bebida em si, independente de eu tomar ou não, é algo maligno, que eu devo me afastar, até porque a bebida alcoólica é produzida pelo próprio homem. Deus não produz a bebida, ela não brota a uva alcoólica, né? É um processo humano, né? E o coração cobiça essa bebida, porque ela traz um prazer terreno, temporário, claro que traz, o pecado faz o homem lambuzar os beiços, né? Então o pecado ele brota de todos os lados e estamos na corrida para alcançarmos essa circuncisão verdadeira, para que tenhamos um coração verdadeiramente em plenitude de desejo do vinho do Senhor e não do vinho do mundo. Amém. E a esposa e o filho, por exemplo, se eu levantar uma esposa ou um filho como ídolo, como você colocaria isso? Eu não devo colocar nada, né? Sempre à luz da palavra. Você falou, já me veio o Lucas. Vamos trazer a luz da palavra. Você me veio já. Porque ambos são ídolos, certo? Qualquer coisa que eu levantar no meu coração que me dá mais prazer, me dá mais doçura, me traz algo ao ponto de eu matar esse desejo insaciável que eu obtenho de procurar algo neste mundo para poder satisfazer, tudo aquilo que eu emprego as minhas forças nisso para que eu possa obter, depois que eu obtenho, eu sinto esse prazer, gera o pecado, como foi trago o Tadeu, se não me engano, Tiago aí agora. Isso aí, com certeza. Um versículo que me veio já na hora que o irmão citou é aquele que, Lucas 14, né, que tem até por título o preço do discipulado. Aquele que não amar menos, já denotando que o amor em primeiro lugar se torna um ídolo. Seja qual for esse ídolo. Seja qual for, são infinitos ídolos, né? Amém. E aí, aquele que não amar menos, aí inclusive cita a própria palavra, pai, mãe, esposa e marido, filhos e filhas, e ainda termina falando de campos, né, das coisas materiais, e ainda fala a própria vida, né? Por amor de mim não é digno de mim. A Deus se adora, né? O resto se idolatra, né? Que se coloca em primeiro lugar no coração. É um versículo que fundamenta bem aí a pergunta. Amém? É só pra gente, não é pra embaraçar, né, ou pra confundir. Sim. Por isso é que eu fui até mais assim, entendeu? Incisivo, porque realmente a mente traz questionamentos, mas como eu comentei, eu creio que a coisa é até mais simples do que, ao mesmo tempo que é muito profunda, né? Ela é mais simples do que parece. Realmente cabe a nós um coração desejoso, sinceramente, de vasculhar esses ídolos, né? Porque eles são ocultos e camuflados. Mas o coração é sim uma fábrica de ídolos. E tudo, não é mulher, nem mulher e filho, ou vinho, ou a bebida, ou prazer. É tudo que se coloca em primeiro lugar no coração, a não ser Deus, se torna uma idolatria. Tanto que o Evangelho nos convida a morrermos, né, varão? Né? Colossenses 3 vai dizer, se estáis mortos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como é que um morto que foi enterrado lá no cemitério, ele vai levantar para tomar vinho? Como é que ele vai levantar para poder dar o primeiro lugar ali para qualquer ídolo que o coração dele queira dar? O homem morto, ele já não tem mais a vontade dele própria, ele está morto, né? E aí vive a vontade de Cristo, ela reina, né? Esse amor, né, que superabunda, transborda os amores do mundo, né? Mas é uma limpeza, né, varão, que estamos nesse processo. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida de cada um de nós. É verdade. E nos conceder a beber desse vinho aí verdadeiro. Desse vinho verdadeiro, verdadeiramente. Aleluia. Amém? Vamos encerrar? Podemos? O irmão quer falar mais alguma coisa, Léo?
Eu concordo, né, plenamente com isso que o irmão está trazendo da parte do Senhor. Glória a Deus. E partilhamos desse mesmo sentimento que tudo são ídolos, né? Aquilo que o homem prega, os seus desejos para ser satisfeito aí por esse desejo da carne, ele levanta como ídolo, e o primeiro mandamento não se faz em nosso coração, no coração desses que não ama a Deus sobre todas as coisas. E essa questão se olharmos pondo esses óculos, ou essa lupa, lendo esse texto como foi trago aí de João 2, não importa muito se Deus fez um vinho alcoólico, pelo menos até agora para mim, ou um suco de uva, por exemplo. Não, Varão, porque o que eu faço? Deixa eu terminar para... Pode falar. Porque senão eu vou perder o raciocínio. Então termina. Porque, por exemplo, se um suco de uva pode não ser um alcoólico, ou for um suco de uva para mim, e aquilo for a minha satisfação, for o meu ídolo, ou se ali fosse uma mãe, ou um filho, ou qualquer outro tipo de coisa que fora criado nesta terra por Deus, ele fez ali e colocou ali na festa, e que se eu olhasse para aquilo, desejasse mais aquilo do que é Cristo, seria um pecado também. Então, eu não corroboro com beber bebidas alcoólicas, até porque eu entendo que vendo essas coisas, além de escandalizar outros, também para mim não me convém, né? Eu não corroboro com essa tese, porém eu creio que algo tem no texto que não é só isso, tem algo muito mais profundo, como o irmão já trouxe, e pode ser uma linha de pensamento minha? Pode, né? Mas o próprio Senhor, por exemplo, se a gente for trazer essa questão, não era vinho alcoólico, aí eu vou cair naquela questão de que, mas Cristo também bebeu vinho, porque ele mesmo vai dizer, os fariseus indagam a eles ali, e aí eles falam, veio João que não comia nem bebia, né? Aí veio o filho do homem, vocês dizem que é um beberrão e comilão, ou seja, assimilando como o Senhor comia e bebia vinho, né? E aí, o senhor bebia vinho alcoólico e eu não consigo. Para mim, na minha percepção, segundo as escrituras, eu creio que não. Entendeu? Mas na diferenciação do senhor fazer água para um vinho alcoólico ou não, eu creio que a importância está naquilo de que o homem levanta para consigo, né? Que é onde ele vai matar, saciar o seu desejo. E é isso que Cristo, pelo menos, me vê ali, mesmo que seja sua alegria no vinho alcoólico, eu sou a alegria do homem, né? Não a bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que o homem possa impor, levantar no seu coração para que assim possa ficar no meu lugar, vamos dizer assim. Não, amém, Varão. Amém. Desculpa te interromper, mas creio que o irmão conseguiu dar essa conclusão nesse pensamento. E só para acrescentar em cima, você até não me entenda mal, tá, Varão? Até como o dirigente aqui, assim, que o senhor colocou, eu preciso dar só esse andamento, a gente encerrar, e creio que é do senhor da gente já encerrar no horário, até que o horário normalmente seria meio-dia, né? Já estamos indo dar uma hora da tarde, mas para dar um acréscimo em cima, e só para não terminar que o irmão disse, creio que não importa se Jesus fez vinho fermentado ou não, alcoólico ou não, é claro que importa, até pelo tudo que já foi dito hoje, não confundamos, irmãos. Só que o irmão aprofundou, é claro que está corretíssimo o que o irmão falou, o irmão aprofundou, que não importa, como até no sentido lá de Filipenses 3, não importar, eu entendi o irmão falando nesse sentido, de que eu tenho tudo por perda, não importa se é X, se é Y, se é Z, o que importa é estar com Cristo. Só que na situação que houve narrada aqui, Jesus transformou água em vinho, a situação aqui do capítulo 2 de João, e claro que importa que, porque inclusive isso é uma pedra de tropeço aí que muitos deduzem que Jesus transformou água em vinho, e houve uma transformação em vinho, mas vinho, claro que sim, não alcoólico, por tudo inclusive que foi trazido hoje. Amém? E é isso. Vamos dando continuidade e o Senhor vai trazendo diversos esclarecimentos para a gente ao longo aí
desse estudo. Estamos no início do capítulo 2, você imagina, são 21 capítulos para a gente percorrer aí, de muitos questionamentos que surgirão, né? Muitas dúvidas, muitos entendimentos, e o Espírito Santo que seja o nosso professor, porque, como até o irmão falou, e não tenho dúvida disso, claro que não trouxe nada para trazer embaraço, mas também sabendo que aqui no meio do estudo e a todo momento há uma batalha espiritual para que sejamos embaraçados com muitas coisas, dentro inclusive das nossas próprias mentes, né? Com questionamentos e tudo, e até os questionamentos que se levantam dentro de nós devem ser questionados, se são questionamentos à luz do Espírito, se estão me conduzindo para Cristo, se estão me conduzindo para o crescimento do entendimento da palavra ou não, ou está me retendo. E o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos lapidando, nos ensinando aí ao longo desse estudo aí de João. Amém? Quero inclusive pedir o irmão Laelso para fazer essa oração final, para a gente encerrar aí o culto. Amém, varão? Amém, tá acabando a bateria aqui, deixa eu ver. Só um versículo aqui, antes de encerrar. Amém. Posso? Claro. É um versículo. Em Salmos 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Só esse versículo. Amém. Amém. Esse entendimento da limpeza é muito forte, né? Tu vê, não porei coisa mais diante dos olhos. Até o Mateus 12 lá, Jesus fala das palavras, né? Seremos condenados ou justificados até pelas palavras que dissermos. Que dirá por outras coisas, né? Glória a Deus por isso. Pode orar, irmão Laelcio. Vamos entrar em ligação com o Senhor, agradecer mais um dia de exame da Escritura, essa oportunidade de estarmos aprendendo aqui com o Espírito de Deus. Amém. Por isso requer que aquele que se aproxima do Senhor tem que conhecer que Ele é benigno, que Ele é bom, que Ele é galardoador, né? Tem que conhecer, né? E é o que o Senhor tem nos proposto aqui, de desfrutar da palavra, né? De permear, de aprofundar, de esclarecer aquilo que muitas das vezes tem muitos questionamentos, né? Muitas perguntas, e glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia a permanecer na sua palavra, que é o mais importante, né? Independente das perguntas, das questões, por caminhos, quer por palavras, quer por pensamentos, mas que a gente nos aprofundemos aí nas escrituras, que é o mais importante. Aleluia. Ela é a nossa luz, ela tem sido a nossa lâmpada verdadeira, e ela tem brilhado os nossos pés, que são trevas, e sabemos que sem ela não há luz alguma. Oremos. Senhor, aleluia, Deus tremendo e poderoso Pai, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, o Rei da glória, e é o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que assim revelou o berço de Deus, o teu berço, Senhor, que o Senhor é verdadeiro, e assim Ele principiou todas as coisas para que a gente possa ter uma porta, a qual é o próprio Cristo. Ele trilha esse caminho conosco, nos convidando a vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, todos que estão aflitos pelo pecado, pelos embaraços, pelos sentimentos, pelas questões mundanas. É Ele que é o nosso porto seguro, é Ele que é o nosso respirar, é Ele que é onde a gente tem que pôr todos os nossos desejos, empenhar toda a nossa força, o nosso olhar tem que estar voltado. Ó Jesus, por isso te glorificamos e exaltamos o teu nome neste domingo, por mais esse culto de ensino, que o Senhor possa nos aprofundar cada dia mais, e toda raiz, toda situação, todo embaraço, toda raiz de amargura que vier a brotar em nossos corações, que venha cair por terra, porque sabemos que
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, e a gente quer amar a Ti verdadeiramente, ó Pai. Coloca verdadeiramente o amor em nossos corações, para que a gente possa ser sincero e cumprir o primeiro mandamento, Senhor, porque sabemos que estamos longe disso, de amar a Deus sobre todas as coisas, com entendimento, com todo ser, com todo o coração, com toda a alma. Ó Jesus, quão grande essas profundidades, a qual proferimos essas palavras, mas tão pouco compreendemos. Nos faça compreender cada lacuna, cada espaço que requer, que tem dentro das Escrituras, cada mistério que tem, Senhor, porque Tu só tem a obrigação de revelar aquele a quem Tu quer, Senhor. Tu não tem a obrigação de revelar coisa alguma a ninguém, mas se Tu assim o quiser, se for da Tua vontade, que Tu, pela misericórdia, te pedimos que Tu venha, Senhor, com o Espírito Santo na palavra, que Tu venha usar os Teus vasos verdadeiramente, que a gente possa, eu e os meus irmãos aqui reunidos, ser sincero na Tua presença, com a busca verdadeira, não deixando os nossos corações transgredir os Teus mandamentos, transgredir a Tua lei, a Tua sabedoria, a qual Tu quer dar àquele que obedece a Tua palavra, obedece os Teus mandamentos, mas para isso tudo temos por obrigação ter esse entendimento, ter esse zelo, ter esse empenho, e com toda a força, empregando com toda a força, com todo empenho, com todo zelo, a estar na Tua palavra, para que a gente possa descobrir qual que é a nossa maior doçura, o nosso maior prazer, que possa ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não possa olhar mais para o mundo com os olhos carnais e desejá-lo, mas olhar para o mundo com os olhos espirituais e ver verdadeiramente que não há nada aí fora que possa matar algo que tem dentro de nós, a qual o Senhor deixa um lugar para ele, reservado, que o homem tenta preencher com drogas, com sexo, com todo tipo de entorpecente que entorpece a mente ao ponto de ele querer saciar o seu prazer, e tão pouco depois que assim ele consegue fazer, ele não vê que tem algo diferente dentro dele, que ele já quer algo a mais, que aquilo não foi o suficiente, então ele procura mais e mais, e assim somos imergidos dentro de um lamaçal de pecado, a qual a gente não consegue fazer distinção mais de luz e trevas. Por isso te glorificamos, Senhor, neste domingo. Maravilha estar aqui hoje com meus irmãos, podemos nos saciar, nos alimentar com cada palavra, cada vírgula, cada versículo, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo a nos revelar o bom cheiro, esse prazer de estar na Tua presença, o prazer de querer aprender contigo, a Te glorificar o Teu nome, aprender a Te adorar em sinceridade, não com a sinceridade a qual muitos proferem, até nós mesmos, da boca para fora, mas algo que vem do âmago, do profundo do nosso coração, porque o Senhor colocou lá, porque isso não tem em nós. Sabemos que o Senhor já nos revelou dentro das suas escrituras que isso não tem dentro de homem algum, porque nenhum homem busca a Deus, nenhum homem procura a conhecer a Deus, a não ser a intervenção divina, Ele que nos escolhe para que essa obra seja realizada. Então por isso te glorificamos, porque até aqui o Senhor que nos trouxe, e o Senhor que tem que ser glorificado por isso, por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, na vida dos meus irmãos. Ó Jesus, eu te peço, esclarece, abre os nossos entendimentos, abre o nosso coração, permeia com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, com o Teu sangue, goteja, Senhor, para que Ele venha nos limpe, tira todo carrapicho, todo embaraço que ainda há em nossa mente, que a gente possa nos aprofundar, porque sabemos que há águas tão profundas a qual a gente, são coisas inefáveis, são coisas a qual o homem não viu, o coração ainda não deseja, o Senhor quer dar, mas a gente luta e a gente sabemos que é uma luta tremenda, e te glorificamos porque Tu nos colocou nessa batalha, nos colocou para que a gente possa batalhar dizemos assim, como segundo está escrito, uma boa milícia de Cristo, a boa batalha, a qual não vai se corromper, e há de que se viu uma coroa incorruptível, e nos faça entender que é isso que nós temos, e temos que ter tudo como perca para que a gente possa alcançar essa coroa, ter esse alvo. Coloque esse alvo em nossos corações para que a gente seja igual ao apóstolo, que tinha um alvo a qual
ele desejava de todo o coração, algo que o Senhor tinha proposto para ele, algo que o Senhor tinha revelado. Revela para nós também, para que a gente possa galgar, para que a gente possa correr com toda a paciência, com toda a diligência, com todo empenho, para que a gente possa alcançar. E o Senhor, a gente possa exercer essa paz, e o Senhor possa nos dar essa paz em meio a essas guerras a qual são travadas dia após dia, que eu creio que eu e meus irmãos, a qual o Senhor tem proposto para que a gente possa congregarmos, tem sentido, e que assim vão se cada dia mais aumentar à medida que a gente nos aprofundamos, mas tão somente o Senhor vai nos trazer a verdadeira paz que excede todo entendimento do homem, e assim nos deliciamos, nos dá verdadeiramente esse mel a qual o profeta diz que achou as palavras e logo as comeu, foi como mel, foi como gozo na sua boca, que a gente possa achar essas doçuras, não nas coisas mundanas, não nos vinhos, nos ídolos que o homem possa levantar nesta terra, que são muitos e sabemos, mas que a gente possa nos deleitar com o verdadeiro maná, esse verdadeiro alimento, a verdadeira água, o verdadeiro pão, né? É o próprio Jesus Cristo, a qual Deus Pai nos deu, nos propiciou, nos abriu esta porta, nos mostrou, porque estávamos perdidos. E agora o Senhor nos fez achar um caminho. Que o Senhor possa nos fazer permanecer. Eu e os meus irmãos, eu oro, Senhor, por cada um que aqui se encontra e aqueles que assim não puderam, para que eles tenham os entendimentos abertos, o coração aberto, para que eles possam receber e se alimentar dessa palavra, desse pão que desce diretamente do céu, que nos abre esses olhos espirituais, a qual o homem é impossível, como o Senhor vai dizer, mas a Deus todas as coisas são possíveis, porque quando olhamos, falamos, Senhor, realmente é impossível, não consigo, mas o Senhor diz que para Deus não há o impossível, todas as coisas são possíveis em Deus, por isso cremos, por isso o Senhor nos faz crer, nos faz estar aqui agora, neste momento. Te glorifico pelos a qual, Senhor, estão desgarrados nos quatro cantos dessa terra, pela tua igreja, aqueles que nem podem abrir a boca para proferir o teu nome, que sabemos que são muitas as lutas em outros países, a qual muitas aflições são travadas por esses que são do teu aprisco, esse teu povo, esses teus vasos escolhidos, vasos de honra, e muitos vasos embocados, a qual o Senhor quer que a gente, assim, Ele nos limpando, Ele possa nos usar, eu e você, cada um, e assim alcança esses. Eu oro por este, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, abrir o nosso coração, o nosso desejo, troca as nossas vestes, troca esse coração de pedra, para que a gente possa experimentar essa doçura e possa tão somente, Senhor, adorar em espírito e em verdade, porque é assim que eu vejo por todas as suas escrituras, aqueles que se encaminhavam contigo, eles te adoravam em espírito e em verdade, porque o Senhor o santificou, o separou para si, um povo remido, um povo seu, e assim te glorificamos, que a gente possa ser este povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toda barreira, todo laço nesse dia de hoje, para que a gente não possa estar na tua palavra, não possa estar na tua escritura meditando, num versículo, numa vírgula, num capítulo. Ó Senhor, não deixa Satanás vir embaraçar nossa mente, o nosso coração, aquilo que já foi dado, para que a gente possa extrair esse néctar, esse verdadeiro alimento ao qual o Senhor quer nos alimentar dia após dia. Nos faça permanecer firmes e fiéis à tua palavra, porque tua palavra é a verdade, é a tua palavra que nos limpa, é a tua palavra que nos santifica. Ó Espírito Santo, nos capacita a compreender. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, pedimos perdão, Senhor, quer palavras, pensamentos, quer aquilo que desceu ao nosso coração, quebrando por terra toda barreira, todo laço, todo dardo do inimigo inflamado pelo maligno venha cair por terra. O Senhor possa pisar na cabeça da serpente, nos escorpiões, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Pastor Tadeu, pode dar a bênção apostólica, por favor.
Amém. Amém, aleluia. Só antes da bênção, alguém tem algo da parte de Deus, alguma visão, alguma revelação, uma profecia, algo da parte do Senhor? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor verdadeiro e soberano do Senhor nos constranja e através do seu doce e verdadeiro Espírito nos ensine, nos instrua, nos fortifique, nos aperfeiçoe para toda boa obra a todos aqueles que creem no seu nome e digam amém. 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 Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, um beijo de coração, fica com Jesus. Excelente domingo. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite Mais já. tarde. Tá dando boa noite já. Fiquem na paz. Um abraço. Boa tarde. Até mais tarde. Tá cansado mesmo. Oi. Ei.